Será que a obesidade é mesmo uma escolha? Isso é uma pergunta complicada, mas a maioria das pessoas acha que é alguma coisa assim. Você tem um botão de obeso na esquerda e o botão de não obeso na direita. E algumas pessoas simplesmente escolhem o botão não obeso e as outras escolhem o botão obeso. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Se você escolher um grande grupo de pessoas, bem provavelmente a grande maioria das pessoas não vão escolher o botão obeso, porque sabem dos riscos para a saúde na obesidade e também dos preconceitos sociais. Então, poderíamos afirmar que ser obeso não é simplesmente uma escolha consciente. Mas se a obesidade não é uma escolha consciente, o que de fato faz as pessoas engordarem? Como falamos, a escolha da obesidade não é simplesmente uma escolha consciente de clicar num botão, mas sim um conjunto de escolhas no seu dia a dia. Por exemplo, escolher o frango grelhado em vez de escolher um frango à milanesa ou um nuggets, escolher um lanche natural em vez de pedir um hambúrguer fast food, escolher refrigerante zero em vez de refrigerante normal, ou até a quantidade, comendo, por exemplo, no final de semana meia pizza em vez de comer uma inteira. Ou então escolher academia em vez de ficar em casa jogando videogame. E ao longo do tempo, talvez seja o efeito acumulativo dessas escolhas que vai definir se alguém vai ser obeso ou não. Essa explicação é bem mais plausível, mas será que só isso é responsável pela obesidade? Considere esse gráfico do estudo de 1990, onde 24 sujeitos ingeriram 1.000 calorias a mais do seu gasto energético por um período de 100 dias ou aproximadamente 3 meses. Todos os participantes estavam sendo vigiados 24 horas pelos pesquisadores, então podemos ter certeza que eles seguiram o plano. Cada uma dessas barras representa um participante e a altura de cada barra representa a quantidade de peso que a pessoa ganhou em quilos. E a diferença do ganho de peso entre cada um dos participantes. Por exemplo, esse participante da direita ganhou aproximadamente 13,5 quilos, enquanto esse participante da esquerda, em azul, ganhou só 4,5 quilos. Sendo que todos os participantes consumiram 1.000 calorias de superávit calórico. Então, por que, afinal, tanta diferença de ganho de peso de um participante para o outro? Isso pode ser explicado por diferenças genéticas e do metabolismo. Um estudo mais recente, de 2018, mostra que, da mesma forma, o estudo anterior mostrou grandes diferenças na quantidade de peso ganhado de cada participante. Esse estudo mostra a grande diferença do gasto energético em repouso de cada participante. Descansando, deitado ou simplesmente não fazendo nada, essa pessoa aqui da direita gasta cerca de 150 calorias a mais do que foi previsto pelas equações metabólicas. Enquanto essa pessoa da esquerda gasta cerca de 250 calorias a menos do que previsto. Então, se nenhum participante praticar nenhum tipo de atividade física, o participante da direita vai gastar 400 calorias a mais que o participante da esquerda. Isso quer dizer que a pessoa da direita pode tomar 2 refrigerantes normais de cerca de 150 calorias e comer uma paçoca para bater 400 calorias a mais do que o outro participante e mesmo assim não engordar. Esse estudo só leva em consideração o gasto energético de cada participante em repouso, mas nós também temos que levar em consideração o gasto energético proveniente do exercício físico, do efeito térmico da comida e do NEAT, que é uma sigla em inglês para Non-Exercise Activity Thermogenesis, que seria o gasto energético das atividades do seu dia a dia, excluindo o exercício físico. Seriam os movimentos involuntários, como balançar as pernas, mexer os pés, mexer a mão enquanto fala e outras pequenas ações do seu dia a dia. Você poderia até tentar se movimentar mais enquanto você descansa, mas o NEAT é involuntário e é comandado pelo seu subconsciente, e é um fator genético. Se você é uma pessoa que tem um NEAT mais baixo, não importa o quanto você tenta, vai ser muito difícil você se assemelhar ao gasto energético de uma pessoa que geneticamente é programada para se movimentar mais, ou seja, ter um NEAT mais alto. Observe esse outro estudo agora falando sobre o NEAT, onde os participantes ingeriram 1.000 calorias de surplus calórico por 8 semanas e os níveis de NEAT variaram entre menos 98 e mais 692 calorias a mais do que previsto. Isso quer dizer que mesmo que ambos participantes estejam em um surplus calórico de 1.000 calorias, o participante 2 literalmente queimou 692 calorias pelo NEAT, ou seja, com movimentos involuntários.
Enquanto o participante 1 se movimentou menos. Então, além de ele ter que lidar com essas 1.000 calorias de surplus, ele vai ter que lidar com mais um pouquinho que ele deixou de gastar. Isso nos mostra o porquê, por exemplo, algumas pessoas podem comer muito mais que as outras e mesmo assim não engordarem. Todos nós conhecemos aquela pessoa que come de tudo mais um pouco e mesmo assim não engorda. E aquela pessoa que treina, se alimenta bem e mesmo assim não emagrece. A grande maioria das pessoas não pensar nem duas vezes em criticar a pessoa sobrepeso por estar sobrepeso e parabenizar a pessoa magra pela sua disciplina e determinação. Sem levar em consideração os múltiplos fatores metabólicos e genéticos que pode estar facilitando a pessoa magra se manter magra e dificultando o emagrecimento da pessoa sobrepeso. E também tem mais um grande fator que pode contribuir para a obesidade: a fome. Algumas pessoas simplesmente sentem mais fome do que outras. Olha esse estudo sobre a fome de 2013, que mostra a diferença de saciedade após comer uma refeição rica em gordura e uma refeição pobre em gordura. O gráfico mostra que aparentemente não há grandes diferenças no nível de saciedade entre uma refeição rica e uma refeição pobre em gordura. Mas olhando individualmente, a gente vê uma grande diferença de nível de saciedade entre cada participante. Alguns participantes se sentiram bem saciados após qualquer uma das refeições, enquanto outros participantes, após alguns minutos, já estavam com fome novamente. Isso é um fator muito importante, porque a fome é um dos principais fatores que vai fazer uma pessoa comer. E a quantidade e a frequência de alimentos ingeridos ao longo do dia vai influenciar diretamente na ingestão calórica, contribuindo para a obesidade. Até agora, cobrimos dois grandes fatores genéticos que vão contribuir para a obesidade, mas tem muitos outros fatores que têm que ser levados em consideração também, como o uso de alguns medicamentos que podem aumentar o seu apetite e a retenção de líquido, a gravidez e a menopausa devido à sua grande flutuação hormonal, deficiências físicas que podem atrapalhar o indivíduo a se exercitar e gastar energia por meio do NEAT. Mas isso tudo não significa que a regra geral não funcione. Se você ingerir mais calorias do que você gasta, você vai ganhar peso. Se você gastar mais calorias que você ingere, você vai perder peso. Isso quer dizer que quem é obeso só é obeso porque se manteve em um surplus calórico constante. O problema é que para alguns indivíduos é muito mais fácil se manter em surplus calórico do que outros. Então seria injusto afirmar que para esses indivíduos eles simplesmente escolheram a ser obesos. Observe esse gráfico mostrando um aumento de taxa de obesidade entre indivíduos ao longo dos anos. Repare que a partir do ano 1975 começa a ter um grande crescimento do número de indivíduos com obesidade. Se a obesidade não é uma escolha e esses indivíduos não simplesmente escolheram a ser obesos, o que pode causar esse crescente número de obesidade entre as pessoas? Seriam os fatores ambientais, o crescente acesso a comidas mais calóricas e a comodidade da vida moderna. Mas voltando agora para a pergunta original, será que a obesidade é mesmo uma escolha? Bom, eu diria não completamente, e com certeza em não todos os casos. Como vimos, há vários fatores genéticos, metabólicos e ambientais que podem trabalhar a favor ou contra de um indivíduo ser obeso ou não. Então não podemos reduzir a obesidade a uma simples escolha. Mas isso não quer dizer que ninguém tem controle nenhum sobre a sua saúde e sua composição corporal. Em muitos casos, quando as pessoas querem emagrecer, elas conseguem, mesmo com vários fatores indo contra elas, com o metabolismo mais lento e muita fome. O segredo é você sustentar um déficit calórico ao longo do tempo, até você conseguir chegar no corpo que você quer. Bom, mesmo que a obesidade não pode ser simplificado com uma simples escolha, não quer dizer que isso vai servir como desculpa para você não buscar até um corpo melhor. Especialmente agora que você sabe os possíveis fatores que podem atrapalhar você a chegar no seu objetivo e fazer o seu melhor para contrabalanceá-las, como alimentação saudável e prática regular de atividades físicas. Então, mesmo que você não seja um desses indivíduos abençoados com metabolismo acelerado, numa sociedade que promove alimentos calóricos e superprocessados, você pode sim ter um corpo bonito e saudável. Eu queria pedir para vocês, se tiverem qualquer dúvida ou sugestão, colocar aqui nos comentários. Pedir para vocês também curtirem o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho aí para ficar atento a todas as novas postagens, tanto sobre essa minissérie e outras. E se você quiser ter um corpo legal e aprender a manter esse corpo e tem interesse em todos os assuntos relacionados à musculação, academia, suplementação,
é aqui onde você deve estar. Até o próximo vídeo.